Salve, sofredores! Boa noite! Voltamos aqui para gravar mais um vídeo. Vamos falar um pouquinho da 18ª rodada, que terminou agora há pouco, né? Vamos falar dos placares, da tabela. Hoje temos quatro participantes, eu, Berardo Oliveira, junto com Douglas Fares, o tricolor não, perdão, o rubro-negro Ranzinza. Olha lá, o cara não pode nem ser tricolor porque o fundo da camisa está devidamente identificado. Boa noite, Douguinha. Boa noite a todos. Saudações rubro-negras, mais irritados do que nunca. Calma, calma, que o seu é o último jogo da rodada. Fapinha, Rafael Rocha, nosso tricolor sorridente hoje, né? Fala, É, Fapinha. deu tudo certo, estamos aí, vamos agora, já estamos já no G3 aí, e agora vamos à caça do Botafogo. Então, vamos passar agora para o nosso convidado, Paulo Roberto, botafoguense, líder. Teve uma boa rodada, mas teve também um fato ruim aí no jogo do Botafogo que a gente vai deixar para comentar no momento. Paulo Roberto, boa noite, um prazer. Fala um pouquinho aí. Boa noite a todos. Obrigado aí pelo convite. Cara, o Botafogo jogou muito mal hoje e mesmo assim conseguiu abrir mais um ponto de vantagem sobre os segundo colocados. Nada mais a declarar. Segue o líder. Calma, calma que vai chegar o seu É momento. Vai verdade. ter seu momento de fala, fica tranquilo. Sei que você não está acostumado a falar em liderança, mas calma. Eu já Então, costumo, já galera, falo, Doguinha, falo um lembra aí, tempão já na Doguinha, o que liderança, que tem já que deve estar fazer? acostumado. Vamos analisar os jogos dessa rodada, ver para quem foi bom, para quem foi ruim, perspectiva na próxima rodada e analisar os jogos de cara, principalmente os cariocas, né? Principalmente os cariocas. E não esquecer que quando terminar o vídeo, o pessoal tem que seguir, se inscrever, dar o like, acionar o sininho. Tudo isso é importante para o canal. A gente tem sempre que lembrar que é isso que ajuda a gente a ser mais visualizado. Beleza? Beleza. Então vamos lá. 18ª rodada, primeiro jogo, Vila Belmiro, 4 horas da tarde. Santos e Atlético Paranaense, 1-1. Fala aí, Doguinho, um pouquinho desse jogo. Esse aí foi um jogo que derrubou o Agua, né? O Tá? Turra caiu, tá fechando com a Aguirre lá, o Santos. Estão reintegrando o venezuelano baixinho lá, com o Soteldo. E eu acho que o Santos agora só tem a crescer. Entrou no Z4, né? Se afundou no Z4 lá, mas eu não acho que o Santos vai cair, não. E o Atlético é aquele time, cara, time chato pra caramba, esteja em casa, seja fora, competitivo e brigando ali em cima ainda. Vai brigar para pegar Libertadores de novo. O Santos perdeu duas posições e o Atlético se manteve, né? Em sétimo ali, até que não foi muito ruim, não. E o Santos empatou em 50, né? O Atlético saiu na frente, o Santos fez um gol de pênalti aos 50 minutos do segundo tempo. Mas é isso. Paulo Roberto, Goiás 1, Fortaleza 0. O que tem a declarar aí sobre esse clássico? Rapaz, Goiás e Fortaleza, eles estão fazendo o campeonato para ficar ali no meio da tabela mesmo. O resultado me surpreendeu um pouco, porque eu acho o time do Fortaleza um pouco melhor do que o Goiás. Mas o campeonato é longo, né? Cada jogo é um jogo. Uma boa vitória do Goiás. Goiás dentro de casa é forte. Maravilha. Fortaleza perdeu duas posições, né? Quem sonhava em É. chegar lá no G4, disputar de repente uma vaguinha para Libertadores, hoje é o 13º lugar. Foi bem ruim e veio de uma sequência ruim no brasileiro, né? O Rafa acertou o placar, eu lembro disso. Não Acertei. sorria não, Rafa, que a gente lembra disso. Lógico que acertei. Já o Goiás saiu ali da zona, né? Tá, foi para 15º, ganhou uma posição. E é isso. Goiás e Fortaleza acho que vão terminar aí no meio da É, tabela mesmo. Gostaria que o Goiás caísse. é isso aí. É, porque o Goiás agora tá escapando aí, assim, tá ficando difícil, hein? Mas calma, calma que a gente vai chegar ainda no Vasco e Grêmio, aí eu falo. Outro jogo de sábado, já às 6h30, né? Internacional e Corinthians, 2-2. O Corinthians saiu na frente com o Renato Augusto, o Inter empatou. O Corinthians, aos 37 do segundo tempo, fez 2-1, gol de pênalti. Fábio Santos. Rapaz, a tragédia no Beira-Rio, eu xingando tudo que acontecia. O Inter ainda teve um cara expulso, né? O Depena foi expulso. A tragédia já estava anunciada, o Cudê já estava nervoso, e aí no finalzinho, acho que no último lance do jogo, enfim, no último minuto, o Luiz Adriano, né? Acha uma cabeçada bonita, empata o jogo. Então, assim, o que era trágico ficou só terrível. 2-2, o Corinthians foi numa invencibilidade absurda nos últimos 9 jogos, acho que ganhou 8, né? Mas com É. esse empate,
ficou ali em 14º, não ganhou nenhuma posição. E o Inter, apesar, né, de não ter ganho em casa, também se manteve em 12º. Então, quer dizer, o resultado para os dois não trouxe nenhum prejuízo. Mas vamos para o outro jogo. Último jogo de sábado, jogo de 9 horas, entre dois times que pouparam bastante, né? O Palmeiras mais do que o Fluminense, talvez pelo fato do Fluminense jogar em casa e terça-feira também jogar no Rio. E o Fluminense venceu o Palmeiras por 2-1. Uma bela partida do John Kennedy, uma boa opção aí para o Diniz. Vou deixar o Fapinha falar sobre esse jogo. Os dois times pouparam, o Fluminense, mas mesmo assim o Fluminense foi com Arias, né? O Marcelo está suspenso do jogo contra o Argentino Júnior, também jogou, né? Então o time não teve o André, não teve o Nino, não teve o Keno, não teve vários jogadores no Ganso. Foi também bem modificado o Fluminense, mas para quem fala que o Palmeiras tem elenco, foi surpreendente, né? Porque o Fluminense fez 2-0, levou um gol só no finalzinho, né? Quando o jogo já estava resolvido, né? E foi uma partida bem eficiente do Fluminense, né? O Arias jogou muito bem, o Marcelo jogou muito bem, e o John Kennedy também provou que é uma opção melhor que o Lelê, né? Então o Fluminense está ganhando opções no elenco, né? Tem o Léo Fernandes, o Martinelli jogando bem também. Então o time está. O Marlon melhorando também, o Marlon acho que em pouco tempo vai ser titular. E o Fábio, como sempre, monstruoso nas defesas que fez. Impressionante com a idade que ele tem, ele continuar nesse nível de atuação. O Palmeiras tentou ainda botar os jogadores no finalzinho, mas não deu, né? Botou alguns titulares, mas não deu para conter o Fluminense, né? Em casa. O Fluminense vai chegando numa sequência também incrível no Maracanã, muitos jogos sem perder e ganha moral para Libertadores, né? Para jogar com a Argentino Júnior. E o Palmeiras fica mais um ano sem ganhar do Fluminense. Vão fazer 7 anos que o Palmeiras não ganha do Fluminense no Maracanã, né? Então já é uma sequência bem grande de resultados negativos do Palmeiras no Maracanã. Mas deu tudo certo na rodada. O Fluminense agora pula de 5º para 3º, né? E só perdendo no saldo de gol para o Flamengo. Se o Flamengo levasse mais um gol, o Fluminense passava o Flamengo, né? E agora o Fluminense pode buscar voos mais altos no campeonato. E a tabela está boa para frente. Eu acho que pode buscar voos mais altos nesse campeonato, chegar a uma vice-liderança e esperar algum tropeço do Botafogo, que eu acho que não vai acontecer. Eu acho que o Botafogo vai se não ganhar esse título, vai ser uma zebra muito grande para mim. Foi? Pô, só 25 minutos? Foi pouco. Fez uma análise muito sucinta. Esqueceu de falar do Danielzinho, que jogou, né? Jogou mal. Eu esperava que ele jogasse melhor, porque ele tem essa parada de toque de bola, é muito bom jogador, mas não jogou bem. Mas eu acho que no próximo jogo, com o ritmo um pouco mais, entrando mais, acho que ele vai melhorar. Gosto muito dele. Tá certo. Eu vou anotar essas estatísticas de derrotas do Palmeiras para o Fluminense. O Palmeiras já está muito incomodado com isso nos últimos anos. Ganhou pouca coisa. Fala, Doguinha. Assim, o Palmeiras veio muito desfalcado, né? Não tinha o Veiga, não tinha o Dudu, Zé Rafael, não tinha os principais jogadores, né? Ainda assim, fez uma pressão no Fluminense em alguns momentos lá que eu vi do jogo. Mas só no final, quando o Fluminense estava com 1 a menos, Douglas. O Lelê Deixa ele falar. Né? É o tricolor enlouquecido. Mas assim, o Fluminense estava com o time mais completo, jogando em casa, mesmo com esses desfalques de André, que ele falou, eu não vejo nada demais no desfalque do André. O André jogadoraço, para mim não é jogador de seleção. Mais um do Fluminense que não é de seleção, igual eu falei lá no último vídeo, o tal do Rony do Palmeiras não é seleção, o Nino não é seleção, Diniz não é seleção. O André é mais um que não é seleção, que não faz falta nenhuma. Que isso? Os tricolores endeusam ele. Joga demais. O Marcelo. Não fazem falta para nenhuma seleção. O André E joga assim, demais. o placar 2-1 não é um placar normal para esse jogo aí, ainda mais o Palmeiras com o time reserva. Nada a acrescentar. O André joga demais. Vai Maravilha. falar que o André não joga bola, você tá louco. Paulo Roberto. Olha, eu vi pouco do jogo, mas a vitória do Fluminense foi merecida. Até porque o Palmeiras realmente veio muito desfalcado, né? O Palmeiras veio só com o Everson e com o zagueiro lá que fez o gol, que eu esqueci o nome dele. Gustavo Gomes. Gustavo Gomes. Gustavo Gomes. Eu acho que só eles eram titulares, né? São titulares do Palmeiras. Então, irmão,
tem que pagar. E pagou com a derrota. Bem feito. Só isso. Como É, bom botafoguense, né? Que fique por aí, né? É, eu tava Rafa, torcendo pro não... empate, mas o Fluminense ganhou a paciência. melhor, né? Porque o Fluminense não vai chegar mesmo. Vai ser Não bola, chega, né? não chega, não chega. Não, acho que ninguém chega, na verdade. Acho que ninguém. Com a derrota do Flamengo hoje, eu acho que começa a ficar difícil. Ninguém Pois chega é. mais. ninguém chega. E aí vamos para domingo, né? Os jogos de domingo. São Paulo 0. São Paulo já dois resultados negativos. Um empate e uma derrota em casa, né? Perdeu de 2-0 para o Atlético Mineiro. Hulk marcando um golaço, uma pedrada. Acabando com a invencibilidade do Filipão. Fala um pouquinho aí, Rafa. Vai se confirmando a profecia que eu já tenho feito há algumas semanas, que o São Paulo vai cair e não vai ficar nessa posição na tabela. Vai ficar no meio de tabela ali, 11º. Eu acho o elenco bem carente, bem abaixo dos times que estão mais à frente, né? E eu acho que não vai, mesmo com o Lucas, né, e com o James Rodrigues, né? Eu acho que vai continuar no meio da tabela. Então, surpreendente foi a vitória do Atlético, né? Porque agora vai para o jogo com o Palmeiras cheio de moral, né? Então, acho que pode dar uma engrossada esse jogo aí, tá? Palmeiras Verdade. pode dar uma engrossada. Deu uma ressuscitada no Atlético, né? Eu. Quer falar uma coisinha, Doguinha? Paulo Roberto. Normal. Jogo pareio, né? Dos dois times. O Atlético Mineiro vinha muito mal. Eu não vi o jogo, então não posso comentar muita coisa, não. Só posso comentar o gol do Hulk, que foi um frango do goleiro. O cara chutou a bola no meio campo, pelo amor de Deus. Concordo. Foi um chute forte, mas dava para o goleiro pegar. Muito longe. Porra, ele Muito tem que estar longe. preparado para aquilo ali, né? Pelo amor de Deus, ele chutou a Seu bola quase pé. no meio campo. Seu Pega, pé. pega, Pega com o encaixa a pé, bola. né? Pega com o pé, né? Do jeito que dá, Encaixa pega a com o bola. pé. Doguinha. É assim, eu tô com um prazer meio estranho de ver o São Paulo do Dorival perder. Porque quando o Dorival saiu, Rancor. quando o Dorival saiu do Flamengo, eu fui a favor dele sair. Estava horrível assistir os jogos do Flamengo com o Dorival, mesmo os jogos dos dois títulos. Tava horrível ver o Flamengo jogar. Tava ruim de ver. Mesmo sendo campeão, eu não tava gostando. Então, quando ele saiu, eu gostei dele sair e o Flamengo procurar um cara melhor. Só que o Flamengo pegou o Vitor Pereira, né? Aí não preciso falar mais nada, né? Se tivesse. Vocês sabem, eu sou a viúva número 1 do JJ. Se fosse o JJ, o Botafogo não Ah, estava lá na frente assim, cara. Eu tenho certeza absoluta disso. Então, Absoluto. quando o Dorival pega um joguinho, eu fico feliz. Nada pessoal do Dorival, mas contra aqueles que falam que não deveriam ter trocado o Dorival. maravilha, maravilha. Agora é a vez do Paulo Roberto, hein? Cruzeiro 0, Botafogo 0. Eu acho que o resultado aí é o menos importante. Teve essa situação do Tiquinho, que preocupa muito o Botafogo, né? Não tem substituto para o Tiquinho, artilheiro do campeonato, iluminado. Enfim, vou deixar o Paulo Roberto comentar um pouquinho sobre o Botafogo. Rapaz, olha só. O Botafogo hoje fez um jogo horrível. Eu acho que o Botafogo não finalizou uma bola a gol. Só se Te- defendeu o tempo todo, Teve uma do né? Segovia no segundo tempo. Segovia chutou lá, fraco, mas chutou. Porra, Fraco. aquilo não é É, chute, né? Ele que atrasou a bola para o goleiro. Eu não pegou. considero aquilo chute. Verdade. E assim, o empate caiu bem porque quem está embaixo não subiu nada. Pelo contrário, o Botafogo conseguiu tirar um ponto do Flamengo e do Palmeiras, que, na minha opinião, são os dois que podem chegar ali, fazer alguma graça. E não chegaram. Mas eu tô assim decepcionado com o jogo do Botafogo hoje, muito, muito mesmo. Foi para mim o pior jogo do campeonato, o pior jogo do Botafogo, eu acho que no ano. Tomar o calor do Cruzeiro os 90 minutos foi cruel, O Tiquinho cruel. foi torção, né? Torção no joelho do Mas Tiquinho. valeu. Torção no joelho. O Tiquinho, a contusão do Tiquinho, pelo que eu estou acompanhando aqui, foi a mesma coisa que aconteceu com o Marçal, entendeu? Então ele vai ficar aí no barato aí uns 30, 40 dias no estaleiro. Isso é Né? bem E ruim, não né? tem, e não tem ninguém ali do nível dele. Apesar que eu
aí sem querer falar muito, já falando, eu acho que o Tiquinho sai muito da área. O Tiquinho é um cara grandão, pesadão, eu acho que ele poderia ficar mais entre os zagueiros, entendeu? Se ele é um cara que fica mais entre os zagueiros, ele não estava ali buscando aquela bola que ele buscou ali, que ele sofreu contusão. Mas eu não sou treinador, enfim. Aí Quem é o já é reserva? outro assunto. Ih, rapaz, como é que é o nome do garoto lá? Janderson. Não, é aquele. Janderson. É o Janderson, é isso É mesmo. o Janderson Matheus Nascimento. Matheus Nascimento, tá pensando no Matheus Mas- Nascimento. Matheus Mas Nascimento, ele tá na Europa. Ele tá Matheus fazendo um Nascimento tour. está para ir embora. É. Não, parece que ele tá fazendo um tour lá nos times do Textor, lá na Tá no Europa. Lyon, tá no Isso. Lyon, né? Isso. Então assim, não dá para contar com ele agora. Não dá. Sem É, sangue. É. Agora, o PR pegou uma bola ali no final do jogo que foi brincadeira, meu amigo. Foi Rapaz, de cinema. A primeira, a segunda foi em cima dele, apesar de ser um cara grandão, se posicionou bem, mas a primeira foi demais. O cara cabeceou para baixo, É. ele pega, você queima-roupa, uma coisa linda, cara. Sorte de campeão. O Botafogo hoje é isso aí. O Botafogo hoje foi sorte de campeão mesmo, cara. Sorte de campeão. Agora vai terminar o primeiro turno agora. O Botafogo vai jogar com o Internacional aqui. Eu acho que o Botafogo aqui no Rio vai ser difícil de ser batido. O Botafogo vai pegar o Internacional aqui, a torcida deve encher o estádio mais uma vez e o Botafogo vai ganhar Claro. com a torcida, entendeu? Porque eu acho que agora a torcida do Botafogo agora tem que começar a participar. Verdade, tem que sair lá de Paciência, né? Ali aqui de Botafogo, agora São João Batista, e tem que voltar para o estádio. Eu também acho, mas eu também acho. Alguns já Pra quem saíram. não No último entende, jogo teve recorde de Pra público. quem não Você tem estado, paciência. Aí, Tem cemitério. já não são. Porque, não, mas isso é sério, cara. Eu não vou discordar de você, não. Porque o Botafogo passou anos botando 7.500 pessoas no estádio. O público do Botafogo, 7.500 pessoas, eram os mesmos que iam sempre. Tá? Você vai no jogo do Botafogo hoje, você olha assim, rapaz, tem Nunca isso vi tudo aquilo. mesmo? É sério. Não, mas o Botafogo está fazendo um belo campeonato, muito legal. Acho que assim, contratou bem, contratou uns caras que eu confesso, se você tiver que pegar o nome ao jogador, não saberia, mas que estão fazendo um grande campeonato. E assim, o Rafa era muito dessa tese, né? Mas o Laje não ganhou ainda. Não tem nenhuma garantia também que o Castro ia ganhar todas, né? Sim, Assim, o sim. Botafogo ainda não mostrou uma queda de rendimento. Empata. Eu acho até que o Botafogo, nesses dois últimos jogos, tinha como objetivo 4 pontos. Empatar hoje lá, que ia ser um jogo. O Rafa fala muito isso, o Cruzeiro é muito intenso, muito físico. Então empata esse jogo, vence o Internacional, ainda tem uma distância enorme E dos o outros. Cruzeiro bate, viu? O Cruzeiro bate. Ele joga no Porra. limite. Ele joga no limite sempre. Bate. Tem um zagueirão lá, rapaz, que o cara bate, cada entrada é uma foice. Vum, ele derruba cara. Parece que todo jogo é um jogo de Copa para eles, né? Todo jogo é uma final. Eles são limitados, é um time limitado, mas faz muita força e muito físico. Isso aí. E o Botafogo hoje mostrou também uma força defensiva, assim, na minha opinião, fora do normal. Porque se defendeu 90 minutos. Eu odeio isso. Eu odeio Faz o time parte, que pra ser fica campeão atrás. precisa. Só o Douglas que quer sim. atacar o tempo todo. Não, mas eu também. Então são dois. Eu tinha falado que se o Botafogo ganhasse os próximos 2 jogos, seria campeão. Né? Empatou 1. Então vamos ver como é que vai ser o próximo jogo para a gente dar o vaticínio final aí que o Botafogo vai ser campeão. Só para dar um pitaco final aqui, essa troca que o Botafogo teve agora de treinador, eu fiquei torcendo para o Botafogo trazer o JJ. Porque se o Botafogo Alguém traz virar o casaco. JJ, Porra. se o Botafogo traz o JJ e o JJ bota esse time do Botafogo para jogar para frente, cara, a gente ia ser campeão com 10 rodadas de antecedência. Tá bom, não tô de sacanagem, não. Fala um pouquinho aí. Não, concordo plenamente com ele, cara. JJ tá assim para frente, para jogar para frente, botar nego na roda e abrir muito mais. O Botafogo, cara, assim, perdeu agora o cara mais importante do time, né? Na minha opinião. Eu destaco também o goleiro, que é sensacional, o tal do PR, e o Eduardo. Outro jogadorzaço que caía muito bem lá no Flamengo, na minha opinião, tá? O Tiquinho é o melhor jogador do campeonato. Sabe o que eu acho que ele parece? Mas tem jogo que ele apaga, Eu tá? acho que o Eduardo... Tem jogo que ele apaga. Hoje foi um jogo que ele apagou. O Eduardo me lembra muito o Evair.
cara grandalhão, que tu não dá nada, mas com a bola no pé, joga que... Tudo, vai jogava mais, mas o Eduardo me lembra esse perfil de jogador, né? De É posição Verdade. diferente, né? grandão, mas Posição ele vem diferente. mais de trás, O Eduardo. Eduardo é meia e o Evair era Pô, centroavante, né? Evaí fazia um pivô que eu acho que Não poucos tem. jogadores Pouquíssimo. fazem. Mostro. Pouquíssimos, pouquíssimos. O Eduardo jogou contra o Flamengo lá no Mundial de 2019. Jogou no Al Hilal, um Al desse da vida aí, e jogou muito bem, apesar da derrota, jogou muito bem. Ele se destacou ali, acho que é ali que o Brasil conheceu o Eduardo legal e o Botafogo pegou ele. Um ótimo, ótimo jogador. Cairia muito bem no Flamengo, principalmente no jogo de hoje. Mas é outra história, isso mais para frente. Então deixa eu voltar aqui que eu pulei o jogo mais importante da rodada. É, Pô, verdade. Vasco 1, Grêmio 0. O jogo teve algo diferente na rodada, eu não comentei. Isso Eu não aí sei por que eu pulei. quebrou a banca. Esse aí quebrou a banca. Esse pessoal do Não, olha só. Cara, pô, é óbvio que apostar contra o Vasco estava fácil. Mas já não vai ser mais tão fácil assim. Eu acho que o Vasco já deu uma melhorada boa. Assim. Não vai disputar nada, mas deu uma melhorada boa em termos de padrão de jogo. O técnico tá tentando, vai de tudo que é forma, pede para o time acelerar, o time acelera, marca, o time marca, mas já está muito melhor do que foi. Né? Para mim, o maior mérito dele é mudar a forma de jogar, coisa que o Barbieri não fazia. Né? O Barbieri insistia naquele jeito ali, tem que ser daquele jeito, e vai daquele jeito, e não estava indo, e ele continuava insistindo na mesma forma de jogar, e não ajudou o Vasco, realmente não ajudou. O Ramon chegou plagiando o Douglas, sem conhecer o elenco, certamente não conhecia ninguém dali. Ele está tendo que uma ajuda aí, está conhecendo agora, trabalhando 3 semanas, né? E o Vasco já melhorou bastante. O argentino que entrou hoje, o Veguete, já mostrou que é melhor que todos os outros que estavam aí. Conseguiu um gol e uma finalização que quase foi gol, mais do que o Pedro Raul em 6 meses, mais do que o Sebastião Ferreira, enfim, vai ser um cara bem útil, parece, né? Então não vou me estender muito, não. O Vasco ganhou. Podia ter feito 2-1, acho que era o placar mais justo. O Grêmio também teve sua chance. O primeiro tempo foi muito ruim, dos dois times. O Grêmio um pouco melhor, porque é um time mais ajeitado, mas foi muito ruim. Tanto que a melhor chance do Vasco foi. A melhor chance do primeiro tempo foi do Vasco. O goleiro sai errado lá, o Zé Gabriel chuta, a bola desvia, quase entra. Mas no segundo tempo, o Vasco teve 15 minutos muito bons, né? Dominando o jogo. Depois ficaram 10 minutos do Grêmio em cima. E depois o Vasco ganhou o jogo e acabou o jogo. Furou a bola lá, não teve mais jogo, retranca daqui para lá, chuta pro alto, chuta pro lado. O Medel muito bem, marcou muito bem o Soares. O Pelé, o Léo lá, né? Muito bem. E o Veguete, o melhor de todos. Ah, não, desculpa. Paulinho Paula. Jogou muito, cara. Porra, me surpreendeu. Não fiz a avaliação dele, que achei que ele não merecia, não o conhecia, mas hoje ele se mostrou um cara bem útil para o time. O Praxedes, que jogou bem contra o Atlético Paranaense, hoje não foi bem, teve que sair. E é isso. Alguém quer falar alguma coisa da grande vitória do Vasco, de 1-0 sobre o Grêmio? Quero Doguinho. perguntar para você se você acha que agora vai, Wilson. Agora vai? Rafa, assim, o agora vai, assim, eu acho que a gente vai ter impossível ser pior, né? Mas acredito que a gente vai começar a vencer alguns jogos. Não sei se vai ser o suficiente. É difícil. Mas o Curitiba mostrou que dá, cara. Você, pô, 3 vitórias seguidas, o empate, você sobe. O Goiás subiu. Eu não acho que esses times sejam melhores que o Vasco. Mas o Vasco realmente ficou muito para trás. Tanto que hoje o Vasco já saiu da lanterna. Ah, é grande coisa? Não sei, mas vai jogar contra o América. Vai que ele ganha do América. Ele sobe mais um pouco. Então o Vasco tem que ganhar. E ele mostrou hoje que dá para ganhar algum jogo. Antes ele mostrava que não ia ganhar nenhum jogo. Era impossível, daquele jeito, ganhar de alguém. Era impossível. O Vasco joga primeiro contra o América Mineiro? Não, não. O próximo jogo do Vasco agora é Red Bull. É, Segunda-feira lá, no é Bragança Paulista. porque é um jogo que a gente não comentou aqui, então vocês me desculpem antecipar aqui, porque eu acho esse time do Bragantino, não sei se vocês têm a mesma opinião, muito interessante, viu? Interessante. É. É um Não, time muito interessante. Eles estão lá em cima. Lá em Eles estão lá cima. em cima da é. tabela. Não, a gente vai É chegar um nele, vai time... chegar. É o próximo, é o próximo. É que eu pulei o Vasco. O próximo vai ser Curitiba e Mas Bragantino, a gente o, fala um mas, o, pouquinho. mas o Vasco é aquilo, cara. Campeonato, se você ganhar 3 partidas, o Vasco sai da zona e deixa os outros lá brigando, cara. Mas agora eu acho que dá para ganhar. Há 2 semanas atrás eu achava que não É, dava. é, Daquele jeito não é, dava. E nem com os é. jogadores que tinha. Melhorou, os jogadores melhoraram a qualidade. Doguinha, fala aí um Deu um pouquinho. start. Deu um Deu. start. Mas tem que ver se vai ter tempo agora. Douglas, Assim, eu tô numa fase que eu não consigo ver jogo ruim. Então, eu não estava acompanhando o caraca. Vasco. Eu não estava acompanhando
o Vasco, não está acompanhando um monte de time aí. Justo. Agora eu tô sendo obrigado a assistir. Aí hoje eu fui assistir Vasco e Grêmio. Primeiro tempo, assim, é de dar tiro na cabeça. Os dois times são muito ruins. O problema maior do Vasco, dos jogadores do Vasco, é falta de confiança. Você via que os caras erravam o passe assim de Medo. meio metro, não sabia dominar a bola, medo, não conseguia dominar a bola. O Medel, coitado, fica com pena do Medel. O Medel tem 1,5 m, tá de zagueiro lá atrás e fica orientando o time todo. Deu pena dele, é raçudo, é um chileno raçudo, bom jogador, experiente, mas pelo tempo deu pena do cara, deu o cara jogar naquele time ali. Não que ele seja craque, não é craque, mas é um cara experiente, passou por um monte de time grande, foi campeão de Copa América, disputou o Mundial, mas deu pena dele, alguns jogadores do Vasco, assim, menor condição de jogar bola, os caras, no momento. Total falta de confiança. O primeiro tempo foi horrível. O Grêmio, igual você falou, foi um pouquinho melhor. É um time melhor, mais ajeitado, né? Mais treinado. Mas também, se tirar o Soares, é quase o Vasco. Tá? O segundo tempo melhorou. O Vasco meteu aquele gol lá o tal do centroavante novo lá, o argentino. Melhorou um pouquinho, tentou administrar. Mas, assim, talvez, espero que esse jogo aí pro Vasco dê confiança aos jogadores do Vasco para que eles possam correr atrás de mais 3 pontos aí. Agora, enfrentar o Bragantino lá em Bragança vai ser um teste para cardíaco. Deixa isso para segunda-feira. Hoje eu estou só me deliciando com a vitória. Me deixa. O Bragantino tem a mesma pontuação que Flamengo, Fluminense e Palmeiras agora. Vamos chegar lá. Fala, Fabi. E como é que é para você ver os 3 cariocas na outra ponta da tabela? Eu não estou olhando para esse lado da tabela, só profissionalmente. Curitiba e Bragantino, Fabi, fala um pouquinho aí. Fala, vai. Bragantino 1-0 no Curitiba. Tipo assim, o Bragantino vem subindo na tabela. Eu acho que, para mim, é uma surpresa. No início do campeonato, eu não esperava essa arrancada. Eu achava que fosse ir pior, né? Então já está aí quase beliscando a vice-liderança aí, os primeiras colocações, né? Então é um time que está em franca ascensão. Eu acho que vai dar muito trabalho pro Vasco no próximo jogo, né? O próximo jogo do Vasco, não é isso? O Vasco vai dar trabalho para eles. Vai dar muito trabalho esse jogo aí, cara. E eu acho que o Bragantino, se continuar nessa ascensão, vai beliscar uma vaga na Libertadores aí, com certeza. Vai brigar pela fase de grupo. Mas aí eu vou falar aí um pouco como o Paulo Roberto falou do Bragantino, um time interessante, mas eu te confesso, eu só sei que era interessante vendo ele jogar, porque eu não conheço os jogadores, mas parece muito organizado, né? Vence e vence bem, é um time que não tem mídia nenhuma, mas tem uma boa performance. Justamente. Fechou então isso aí? Não, desculpa, fala, Paulo. Não, é isso aí. O time do Bragantino é um time rápido, jogadores desconhecidos, da mesma forma que os jogadores do Botafogo que foram chegando ao longo do ano passado e esse ano transformou o Botafogo num time que está a ser batido aí, né? E o Bragantino. E a gente só. Sim, segue, desculpa. Eu vendo o Bragantino jogar, eu vejo um time bem interessante, um time rápido, sabe? Ele sai muito rápido da defesa para o ataque em poucos toques. E tem uns jogadores ali bem interessantes. Bem interessantes. Olho no Bragantino. Eu digo que se o Botafogo tivesse a posição do Bragantino, a gente não saberia os jogadores que jogam no Botafogo. E se o Bragantino tivesse a posição do Botafogo, não, a gente saberia, só porque está líder. A verdade é essa, são jogadores sem expressão. Sim. Mas não quer dizer que não tenham qualidade. Então, Paulo Roberto, fala você aí desse clássico também. Bahia 3, América Mineiro 1, terrível para o Vasco. Também ninguém ajuda. Bahia conseguiu vencer de goleada. Rapaz, Bahia e América Mineiro, foi 3-1 Bahia. Eu estava vendo o jogo do Botafogo, que era no mesmo horário. Quebrei, então. São 2 times. O América, cara, olha só, no começo do campeonato, o América Mineiro, eu vendo algumas resenhas, tinha alguns comentaristas dando o América Mineiro como uma suposta zebra para ali almejar ali, quem sabe, uma Libertadores. A gente sabe que a realidade não é essa, né? Não é essa. Porque a gente tem o América Mineiro de Copa, que joga bem lá, mas joga mal o brasileiro, né? Não, mas não dá. América Mineiro, com todo respeito, América Mineiro, Bahia, Santos,
tem uns times aí que não dá. Por exemplo, Fortaleza é um time que eu gosto de ver jogar, mas que esse ano tá capenga, tá mal. Isso é verdade. Eu não tenho muito o que falar do. Não posso falar muito de América e Bahia, porque eu não vi o jogo, porque eu estava vendo o jogo do Botafogo. Justo, eu escolhi mal. Mas Eu escolhi mal o é um comentário. resultado normal. Não, mas olha só, é um resultado normal se você botar que o Bahia tá jogando em casa. Mas o time do Bahia também é fraco, é horrível, péssimo. Teve gol de Ratão hoje, né? Foi uma das contratações aí badaladas do Bahia, pô. E o Gastou um Bahia, dinheiro no Ratão. e o Bahia do Grupo City tem dinheiro para investir, tá ambicioso. É surpreendente estar mal assim no campeonato, né? Eu acho que ele foi o quarto a investir, o quarto ou quinto a investir mais. Foi Flamengo, Atlético Paranaense. Foi o quinto, foi Flamengo, Atlético Inter. Paranaense, Cruzeiro, O, Botafogo e Bahia. o clube que paga 10 milhões no Canu, cara, não tem mais nada a declarar. Não, pagou 10 milhões no Gabriel Teixeira também. Tá jogando dinheiro fora. Tá com... Pô, E agora vamos pro jogo mais gostoso da rodada, na minha opinião, depois do Vasco. Segundo jogo mais gostoso da rodada. Um clássico na Arena Pantanal, uma coisa maravilhosa, cheia, torcida botando pressão. E o Mengão. Ih, não, o Flamengo perdeu. Porra, é 3-0 mesmo, Doguinho? 3-0, fora os amassos e o baile, né? Caraca. Que A má desagradável. vontade, assim, Porra! parece, eu não vou afirmar não, tá? Não vou afirmar não, porque fica chato. Mas parece que os caras vão jogar lá obrigados, de má vontade. Porra, eu tenho que vir jogar bola aqui em Mato Grosso, em Cuiabá, Calor do sendo que cacete, pô. quinta-feira tem a Libertadores, o mata-mata que é mais rápido de ser campeão. Todo jogo fora do Flamengo, não importa se é mata-mata, se é ponto corrido, todo jogo é sufoco. Ganhou do Grêmio 2-0, mas tomou um sufoco no primeiro tempo. Ganhou do Atlético Paranaense de 2-0, tomou sufoco o jogo todo. Nem os jogos que ganhou fora, o Flamengo não, deixou ele passar sufoco. O Bragantino não viu a bola. E hoje foi muito parecido com o jogo do Bragantino. O Flamengo não tem substitutos, mais uma vez eu repito isso. Não tem banco de Arrascaeta e Everton Ribeiro. E hoje ele não botou nenhum dos dois. No final do jogo, parece que entrou o Everton Ribeiro. Nem tenho certeza disso, que eu parei de ver o jogo. Se botou no final do jogo, também já era tarde. Tu parou de ver, tava 2 ou 3? Tava 2. Tava 2. Não, tava Responde, né? 2 e o Flamengo com a bola no pé, arame liso. Arame liso, cerca para cá, cerca para lá, vira para lá, fica trocando a bola, mesmo os dois jogadores o tempo todo, não sabe o que fazer com a bola. O time não tem jogadas, não tem triangulação, não tem jogar. Falei, o time não tem nada. Não tem nada, 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 nada. O time não evoluiu em nada. Pô, mas tinha um garoto lá que custou 91 milhões, cara. Deu um chute bonito. Você, Luiz Araújo. pô, é outro que já entrou no esquema de pô, tem que ir para Cuiabá jogar bola. Quinta-feira tem um jogo que importa. Parece que os caras estão indo obrigados, não querem. Abandonaram o brasileiro. O brasileiro, para eles, mesmo o Landim lá anunciando que a premiação ia ser maior, não surtiu efeito nenhum. Está horrível assistir jogo do Flamengo. Não está dando prazer nenhum. Nenhum prazer de assistir o Flamengo. Nenhum, né? Só aquele cara fanático louco que não tem o que fazer vai assistir jogo do Flamengo agora. O cara que está sonhando com o título. Eu não acredito mais, cara. O brasileiro, eu só vou acompanhar por obrigação. E o Olímpia eu vou ver lá sonhando com um empate. Se Mas ganhar, eu vou ficar muito surpreso. fora de casa, o Flamengo, como você falou, está sofrendo, capaz de sofrer lá. Sufoco. Só sufoco o tempo todo. E lá a arbitragem é complicada, defensores Del Chaco. A gente deu sorte contra o Grêmio e o Atlético Paranaense, ambos da Copa do Brasil, não tomar o gol, quando tomou o sufoco no início do jogo. Demos essa sorte. Será que essa sorte vai ser para sempre? Vamos ter essa sorte contra o Olímpia. Ela só meter um gol lá nos primeiros 10, 15 minutos. Já era, meu Que o amigo. Flamengo passe, porque eu quero, dos próximos 6 jogos, que sejam 5 no Maracanã. É isso que eu quero. Doguinha, agora deixa eu fazer aqui. Cara, 3-0 Cuiabá. Eu acho que não tem explicação. Eu sei que vão vir alguns falar que, porra, botou o time em reserva. Sei lá, o Davi Luiz e o goleiro, né, de titular. Mas, enfim, tira isso. Mas não Pode. pode, né? O Flamengo investiu 91 milhões no garoto aí, no Araújo, Luiz Araújo. Botou mais não sei quantos milhões no Alan.
É um time, pô, tem o Pedro. Pô, o Pedro é reserva no Flamengo. Hoje o Pedro tava no centroavante. O Pedro era reserva do Flamengo. O Flamengo não pode. Everton Cebolinha, o Flamengo não pode perder para Cuiabá, com todo Eu quero respeito, falar cara. desses jogadores que você mencionou aí agora. Alan. Ó, joga muito. Deixa eu medir aqui as palavras. Alan. Censura, a censura. Alan. Alan. Cara, assim, é um cabeça de área que, eu já falei isso aqui antes, ele desarma e não sabe dar um passe para frente, ou é para o lado ou é para trás. Pedro, que criou todo o escarcel aí essa semana aí, perdeu 2 gols que o Rafael Rocha Alves aí faria com o pé direito, sendo ele canhoto. Eu faço com o pé esquerdo, na verdade. Não, eu faria com o pé direito, os gols que o Pedro perdeu. Tão Assim, fácil. total displicência absurda. Parecia que também estava jogando obrigado, não queria jogar, não. Você vai entrar para fazer o gol, para jogar com a gente. Ah, não quero. Foi isso. O time todo hoje foi isso. Eu não livro nem o goleiro. Ninguém nem queria jogar. Os caras foram. Não quer jogar? Põe o sub-20. Vai fazer menos feio que eles. Pelo menos vão correr atrás. Isso é Pode muito- perder 1-0, mas vão O correr. engraçado é que o Sampaoli, quando perde, os times, né, perdem de goleada, né? Nunca perde de 1-0, né? O São Paulo não está repetindo o trabalho dele. Foi ótimo no Santos, ótimo no Atlético Mineiro, ótimo no Olympique. Não está acontecendo no Flamengo. Nem em casa, nem fora. Não está. Mas você há de convir que o futebol do Flamengo melhorou bem. Melhorou bastante. Em Mas relação também ao Vitor melhorou Pereira, nada, né? porra, em relação ao É. Vitor Pereira, acho que até eu, lá como treinador, faria melhorar. Não sei não, Douglas. Porra, São cara, 21 melhorou o quê, jogos e uma cara? derrota só. Agora tem Mas duas todo derrotas. jogo fora é sufoco, cara. No início Cara, mas o Flamengo não jogou com um time tão reserva assim, porque jogou aquele garoto lá na direita, o Wesley, Não, ele entrou entrou, ele depois. entrou. Começou com o ele entrou Varela. depois. É, Davi Luiz jogou. jogou. Como é que é o Pablo, nome dele? Gerson jogou? Gerson. Pois É, é. Ayrton É isso que eu tô Cara, Lucas. dizendo. não tem tem uma desculpa, coisa não do tem desculpa. Flamengo. Tem um jogador no Flamengo, na minha opinião, assim, o Flamengo tem um puta do elenco, porra, jogadores de qualidade inegáveis. Só que, cara, se você tirar o Arrascaeta do time do Flamengo, acaba o Flamengo. O meio-campo do Mata, Flamengo some. Some. mata. Mas Então não é uma pode, coisa né? assim: se o Arrascaeta tiver um estiramento muscular, o Flamengo vai continuar sendo um bom time, vai ganhar vários jogos, mas não vai ser a mesma coisa. Não é. Mas, ó, curiosamente, os outros 4 jogos anteriores que o Flamengo não jogou, o Flamengo jogou sem Gabigol e Arrascaeta ao mesmo tempo, o Flamengo ganhou 3 e empatou 1. Foi a primeira derrota do Flamengo sem esses 2 caras. Curiosamente. Arrascaeta Tem joga um muito. elenco, né, gente? Tem lá Joga. o Cebolinha, tem os jogadores, tem o Ah, Pedro na reserva. o Cebolinha, no outro grupo do WhatsApp que eu participo aqui, ó, apelidaram o cara de temperinho. Porque ele realmente, É. se você comparar o Cebolinha com o que ele era lá no início da carreira, é um rascunho do que Não era. dá. Não dá, não dá. Cara, o Flamengo tem que arrumar banco para Arrascaeta e Everton Ribeiro. Tinha que ter dado uma bolada lá para pegar Claudinho, ou o concordo Claudinho plenamente. ou Sem ser Flamengo. o De La Cruz. Pô, tira ondas que fatura mais de 1 bilhão todo ano. Pega um cara desse, cara, se vira. Precisa, né? Mas Precisa. o Claudinho joga mais pela ponta, né? Não é um, né? Não, mas ele faz o papel ali de meia também. Pegava o De La Cruz, então. O De La Cruz é muito dinheiro, hein? O Inter Porque inclusive, era não ia liberar. dólares. Era dólares, né? Não era nem tão caro assim. É. Se vira. O De Tem La que Cruz ter tá banco jogando para esses muita. caras. Não tem O banco De La para Cruz eles. tá jogando muita Botaram o bola. Gerson hoje. O Gerson não faz esse papel. Não é o 10, né? Não é. O Gerson vem um pouco mais de trás. É. Eu Não. acho que não tem explicação. Com todo Tem. respeito, assim, cara, o time é muito bom. Não, tem explicação sim que o Tem. Cuiabá joga muita bola. O Também, Cuiabá é um também. Não, o timaço, Cuiabá- Não, mas timaço. também tá bem em casa pra caramba o Cuiabá. Também, Exatamente também. isso. O pessoal que falou que o Cuiabá ia cair, agora esquece É. o Cuiabá caindo, né? Já 28 pontos, esquece. Esquece. Não vai sim, cair. sim, mas é tipo o Olímpia e o Flamengo. Eu acho que a diferença Eles é muito estão grande. Eles estão em 6 jogos sem perder o Cuiabá, se eu não me engano. Uma coisa assim. É uma SAF organizada, né? Um time que tem crescido o número de torcedores lá na cidade, no estado. É um time que vai ficar muito tempo na Série A. eu Sim, acho.
Sim, E o sim, mas Botafogo ganhou deles lá num jogo que o Botafogo também jogou mal. Não, o Fluminense jogou mal também lá. Foi pior. O Botafogo achou um gol lá de pênalti lá, mas o Botafogo jogou mal. Eles mereciam ganhar aquele jogo do Botafogo. eu só acho que o Flamengo, Palmeiras e até o Galo, né, apesar de estar mal, tá ali em décimo, é muito dinheiro, é muito jogador bom, o negócio tem que andar melhor. Palmeiras e Flamengo ainda correspondem, ganham, né? Não vão ganhar tudo todo ano, é óbvio, não dá, ninguém faz isso. O Galo é uma grande decepção, mas assim, para Cuiabá, esses times têm que passar por cima. Tem que passar por cima. Com todo respeito, tem que passar por cima. Não dá para você jogar com o Luiz Araújo, com o Alan, com o Gerson, com o Davi Luiz, com o Varela, que deve custar o salário dele, deve pagar meio time do Cuiabá e perder de 3-0. Não é um gol de, como diria antigamente, bola vadia, o cara cruzou na área, bateu, gol do Cuiabá. Não, foi 3-0, fora o amasso. Isso é muito ruim, cara. Isso é moral dos jogadores? É falta o quê? Do técnico virar para vou dar choque em todo mundo para esses putos jogarem? Não sei. Como diria o Muricy, esses caras não precisam de motivação. Jogam no Flamengo, ganham um salário absurdo, comem do bom e do melhor na hora que tem que comer, a comida que tem que comer, dormem na melhor cama. Não tem como esses caras precisar de motivação. A motivação é ser jogador do Flamengo. E, porra, isso é vergonhoso, cara. Tomar de 3-0 do Cuiabá é vergonhoso. Bizarro, É a bizarro. mesma coisa. Eu acho. A mesma coisa que quando perderam de 2-0 para Maringá, né, bicho? Porra, pelo amor de Deus. Porra, Também, tem explicação. também. Aquilo lá não tem explicação. E com todo respeito, o próprio Red Bull tomar de 4 não pode, cara. Também. Não pode. Não, e o Red Bull foi 4, foi pouco, hein? Foi 10. Não, foi pouco. Foi mesmo, Porra. foi mesmo. Foi pouco Foi mesmo. pouco. Galera, Talvez tenha. vamos fechar por causa do tempo? Vamos Ou tem mais fechar. alguma coisa para desabafar? Não, chega, chega. Por hoje tá Então ótimo. pede o like, pede o like. Cabeça tá quente aqui, cabeça inchada. Tá Eu louco acho, falar de eu queria brasileiro. falar só uma coisinha só. Eu acho que a próxima rodada vai ser decisiva nesse campeonato. Se o Botafogo ganhar, acabou. Se o Botafogo Mas aí é perder, outro vídeo, né? Aí é outro vídeo. Vamos encerrar essa. vai ficar aberto. Ah, Acho que vai dar uma esperança aí. Não faz isso Papinha, não, que ainda vão brigadão. faltar 19 rodadas. Falta muito, verdade. Falta muito. Botafoguense acredita em tudo para acontecer. Botafogo, Obrigado eu pela tô- presença. hein? Eu tô numa contagem regressiva. Eu acho que o Botafogo com no máximo, mais 10 vitórias já é campeão. eu acho que com mais uma vitória, se o Botafogo chegar. Agora não mais. O Botafogo chega com 48, né? Que pode, não, 47, né? Agora que pode fechar o turno, né? 44 para 47. 47. Aí ele vai para ser campeão, ele precisaria de mais 28, não, 20, 47, 29 pontos. Ele teria que cair de 47 para 29, uma queda bem brusca, mesmo assim seria campeão. Né? Então acho que o Botafogo chegando com a próxima vitória seria campeão, vai ser campeão. Mas Mais 10 vitórias. Contagem regressiva. Exato. Foi o que ele falou, Rafa. mas Tá o fazendo Botafogo cálculo tem aí, uma já é 10, então experiência. acabou. Mais Galera, velho. foi, Fapinha. Só uma coisa só, eu Foi queria por falar causa só do uma tempo. coisinha assim. Só uma coisinha. O Vai. Botafogo Se não for do 71, Fluminense, o pode. Botafogo em 71 tava uma diferença gigantesca no Carioca para ser campeão. Já estava comemorando e tal. E perdeu o título, teve uma sequência de resultados negativos, o Fluminense chegou, o Botafogo com a vantagem na final, e o Fluminense fez um gol roubado e foi campeão, em 71. Né? Então, realmente... Gostei do Eu roubado. acho maneiro falar Foi isso. roubado, foi roubado. Não tinha VAR na época, foi O roubado. que eu acho maneiro falar isso. Não, mas só porque o Botafogo, Não. quem é mordido de cobra, fica com mordido de Pô, minhoca. mas vindo do tricolor é que é, porra, vindo do flamenguista, cara, é um caminhão, né, de título roubado. Ele já ficar mais 2 horas, melhor não. Melhor não. Outro dia teve outro falha. Ele falou que os Não dois. quero dizer que não foi jogadores do merecido. Flamengo? Não quero dizer que foi merecido. Foi merecido. Mas... Fapinha, vamos fechar por Ah, causa da não, hora. Fechar não, esse acabou. vídeo. Valeu, Fechar esse vídeo, Fapinha. fazer Valeu, outro. Doguinhos. Valeu, Valeu, Paulo. galera. Boa noite. Gente, Obrigado. obrigado aí. Boa Quando noite. precisarem de mim, é só chamar. Valeu? Obrigado aí. Valeu, irmão. Obrigado. Valeu. Um abraço para todos aí. Prazer. Abraço, prazer, Paulo.